Norman, Norman, Norman. Esse é o preço de fazer negócios comigo. Sacrifícios precisam ser feitos. Temos que fazer cortes profundos. Carnage. Aí vem a noiva toda vestida de branco. Eu queria que fosse vermelho. Assim todos vocês estariam mortos. Carnage. Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Hoje meu assunto será Marvel aqui no canal, curiosamente falando de um cenário da franquia que acomoda um dos seus heróis mais family-friendly, o Spider-Man, Homem-Aranha, mas que em alguns momentos subiu um pouco o tom, a ponto da sua roupagem supostamente destinada ao público infanto-juvenil se tornar um pouco questionável. É sobre isso que quero tratar aqui hoje, deixando em evidência um de seus vilões que, na minha análise, é o melhor exemplo disso. Ele é Carnage, conhecido aqui no Brasil como Carnificina. As HQs do Spider-Man possuem uma característica que exala a própria personalidade e faixa etária de seu grande herói e protagonista. Ele é jovem, inexperiente, sereno e com um senso de humor gigantesco. Peter Parker encarna todas as características de alguém que se pode chamar de bom rapaz. Acompanhá-lo entre uma teia e outra é como embarcar num comboio anti-estresse. É um tipo de leitura com muita adrenalina, mas sempre repleta de um humor leve e amigável, e talvez suas histórias sejam aquelas que na Marvel mais possuam essa vibe. Este é Peter. O que alguém como Carnage estaria fazendo em um cenário como o dele? Um cenário que supostamente seria seguro deixar crianças e jovens adolescentes lerem à vontade e dar asas à sua imaginação? Pois é algo um pouco curioso, não é mesmo? E para mim, esta primeira percepção que Carnage nos deixa, que ele seria algo indevido para este público, é o que justamente o torna um vilão interessante, pois além do sinal vermelho acender para as crianças, ele também acende para os pais, um sinal vermelho cor de sangue. O que faz de um personagem um bom vilão? Podemos enumerar muitas coisas, mas se apresentar enquanto uma ameaça real para o protagonista, uma que não se pode subestimar, e ser também aquilo que causa tensão nas pessoas que estão fora das páginas, lendo o material, são certamente algumas das características mais importantes que todo vilão de impacto precisa ter. Carnage foi uma ruptura estética real, objetiva nas HQs do Spider-Man. O nível de insanidade e violência que ele traz para o cenário do herói foi certamente um risco que a Marvel decidiu correr, um território que ela não havia explorado com estes traços ainda. Ainda não tinha exposto seu público mais jovem a algumas das cenas genocidas, bizarras, que este personagem seria capaz de realizar, o que por si só é algo polêmico. Mas Corvo, como assim? O Green Goblin, o Duende Verde, já era um psicopata de mão cheia e talvez seja ainda mais intenso e extremo que o Carnage. Intenso, sim. Extremo? Não. Na minha avaliação, o Green Goblin continua sendo um vilão muito mais complexo, interessante e bem trabalhado do que o Carnage. Talvez seja ele o vilão mais marcante do Homem-Aranha de todos os tempos. Algo que é difícil de definir, porque há outros excelentes vilões para dividir o pódio. O prazer do Duende pelo caos, sua crueldade e capacidade de mandar uma infinidade de coisas pelos ares em um pequeno espaço de tempo são coisas notórias. O maldito adora apagar fogueira com gasolina. Sua risada diabólica, sua instabilidade mental, os recursos financeiros que dispõe para realizar toda a sua crueldade. Sim, sem dúvida o Green Goblin é um personagem bem mais denso. Mas o fato é que Norman Osborn é desequilibrado. E ele é alguém que alterna suas personas. Há uma bipolaridade em questão. Em um momento, temos Norman, o empresário tirano e ganancioso. Em outro, há o Green Goblin, a parte de sua personalidade que é capaz de reprimir os poucos vestígios morais que possui o poderoso empresário. Há variações destes momentos. O Green Goblin nunca é uma constante.
É como se ele realmente trocasse de roupa, vestisse seu uniforme em momentos onde a sua saúde mental está mais debilitada. Sendo assim, temos momentos de calmaria. O que a segunda personalidade de Norman é capaz de fazer, ele mesmo, Norman, não faria. Apesar de não ser um homem íntegro também, ele não chegaria a tal ponto. E isso cria hiatos, momentos para que Peter Parker possa minimamente respirar. Com Carnage é diferente. Ou você manda este maldito para o inferno, o expele da face da terra, ou você manda este maldito para o inferno, o expele da face da terra. Não há segunda opção. Diferente de Norman Osborn, que alterna personalidades, Carnage é constante. Mas Corvo, Carnage também tem uma dualidade, pois ele é hospedado pela cepa do simbionte de Venom, Ed Brock. De fato. Mas o que vocês têm que ter em mente é que esta cepa, que nasceu do simbionte de Venom, não tem qualquer resquício moral. O simbionte original parasitou Peter Parker e carregou aspectos dele, mesmo depois que foi abandonado. Gesto que, inclusive, foi o que gerou o ressentimento. Fez com que o simbionte procurasse alguém também ressentido com o Homem-Aranha, alguém adequado para dividir esse ressentimento e assim revidar. Esta pessoa foi Ed Brock. Quando estava em Ed Brock, a personalidade deste, que está longe de ser honrada como a do Peter, Ed Brock não faz o tipo bonzinho, ele joga o jogo do sistema. Enfim, a personalidade de Ed também deixa marcas residuais no simbionte. Ou seja, ele herda algo dos seus hospedeiros, passa a fazer parte da maneira como o simbionte enxerga o mundo. Essas influências se unem com o próprio instinto e características genéticas da criatura, e este misto dá origem à sua bússola moral. E é bem isso, um misto. A cepa que originou Carnage não tem isso. Ela é uma criatura nova, zeradinha, que acabou de literalmente ser parida, ficando para trás exatamente quando Venom retira Ed Brock da cadeia, onde ele dividia a cela com o psicopata Cletus Cassidy. Nesta cepa está contido apenas o material genético que ela herdou de Venom, seus genes, o que faz com que Carnage tenha também as habilidades do Homem-Aranha, assim como Venom. Mas, do ponto de vista psicológico, a cepa de Carnage é mais crua, mais instintual, mais próxima de um animal selvagem do que de um ser humano. E o que é o simbionte, senão um parasita, um predador de outros seres vivos? Tendo esta essência, ele encontra em Cletus Cassidy alguém perfeito para desempenhar seu instinto predatório e implacável. Cassidy é um completo psicopata, sem apreço algum pela vida humana. Como ser humano, ele é um monstro, tão monstruoso como a própria cepa. É como se seus organismos tivessem encontrado suas almas gêmeas, capazes de suprir todos os desejos perversos e genocidas de ambos, sem nenhuma censura. Carnage dá a Cletus o poder que ele sempre desejou, para massacrar os outros, visto que ele é um sádico, um genocida. Ao mesmo tempo, Cletus dá a Carnage o que Peter Parker e Ed Brock se negaram a dar. A bússola moral distorcida, a ausência de qualquer censura, a carta branca para se alimentar e saciar todos seus desejos sem nenhuma repressão. Carnage se refere a si no plural. Conceitualmente, o personagem é realmente mais de um, dois seres que se uniram. Mas na relação entre o Green Goblin e Norman, um ser com duas personalidades, ainda existe incompatibilidades, existe conflitos e curto-circuito. Se Norman tivesse sido o Green Goblin na sua forma plena, sem nenhuma pane, Peter Parker estaria ferrado. Seria muito complicado detê-lo. Suas crises ajudaram Peter a expor as fraquezas do doente. O fizeram escorregar, cometer erros e assim ser impedido pelo Spider-Man. Com Carnage temos um humano e um simbionte em perfeita harmonia. E o humano parasitado é um dos piores seres humanos que a cepa poderia ter encontrado. E por isso mesmo, capaz de coisas tão extremas como esquartejar mulheres e crianças em praça pública. Sim, Carnage é capaz de fazer isso.
As HQs mostrando isso ou não. É algo que fica implícito. Algo extremo demais para o cenário de Spider-Man. E é justamente isso que venho tentando deixar claro durante a minha fala, como isso é algo destoante e até mesmo estranho, desconfortável para existir neste cenário que, a princípio, não entraria em domínios tão macabros como este. Que fique bem claro, não estou reclamando, estou apenas constatando. Eu gosto de Carnage como personagem. Mas, Corvo, o Carnage não apresenta nada do que não vimos por aí em filmes de ação e terror. Outro fato. Entretanto, vivemos numa era onde poucas coisas nos chocam. Estamos muito dessensibilizados. Em 1992, ano que o personagem apareceu pela primeira vez, a dessensibilização já era grande, algo que inclusive tornou sua criação possível. Naquela época começaram a aparecer vilões, anti-heróis e vigilantes bastante brutais. Os anos 80 pavimentaram muito este caminho. Mas mesmo assim, naquele contexto era algo que ainda chamava a atenção em virtude de onde o material era publicado, vinculado. Qualquer um poderia achar esse genocida do Carnage em uma banquinha de jornal. Hoje isso é comum? É. Mas naquela época não era assim tão frequente e natural, digamos. Era uma novidade uma criança de 6, 7 anos encontrar um assassino em série, psicopata insano e esquartejador de inocentes em um gibi, pagando na banca alguns poucos dólares, preço da mesada para o lanche da escola. Ah, Corvo, mas os jornaleiros não vendiam, já havia naquela época censura, uma métrica de faixa etária. Você acha mesmo? Tem certeza? Não sejam ingênuos. Isso está longe de corresponder à realidade. Mas, Corvo, quando Carnage apareceu nas HQs, no princípio nós tínhamos mais ação. Não eram desenhados estes banhos de sangue que tu tá dizendo. Verdade também. Mas o fato deles não serem desenhados não quer dizer que eles não eram narrados ou que não estavam lá. Ou que não eram extremos. E, em muitas situações, narrar ou apenas sugerir é muito mais eficiente do que mostrar visualmente. É algo que estimula a sua imaginação, viabiliza cenas ainda mais perturbadoras. Vocês se lembram como nos foi apresentado o personagem Cletus Kasady? De cara, ele foi descrito como um garoto de infância muito problemática e com tendências patológicas. Seu comportamento claramente revelava tendências que fariam qualquer psicólogo perceber nele uma comorbidade. Desde cedo, Cletus já torturava animais. Inclusive, isso é abertamente abordado na obra, como ele torturou o cachorro da mãe. O garoto matou a própria avó empurrando ela das escadas. Se vocês quiserem um comparativo, algo que ilustre mais profundamente para vocês que tipo de criança era Cletus, assistam o filme The Good Son, ou como ficou no Brasil, conhecido, O Anjo Malvado. É um filme de 1993, com Macaulay Culkin. A família de Cletus era completamente disfuncional. A personalidade dele foi sendo deformada dentro de um círculo familiar onde só existia violência. O pai assassinou a mãe, o que deixou o moleque órfão, e o fez ser transferido para um orfanato. Lá o seu comportamento arredio só trouxe ainda mais problemas. Por anos ele sofreu bullying, não apenas dos garotos do orfanato, mas foi abusado física e emocionalmente também pelos funcionários. Todo este cenário acabou por desenvolver em Kasady tendências misântropas. Misântropo é aquele quem odeia a humanidade, que tem aversão por ela. O misântropo odeia profundamente os seres humanos, de forma enraizada, deseja intimamente sua ruína. Kasady nunca foi acolhido, respeitado e muito menos ofereceu isso para alguém. Para ele, as pessoas são vermes, que deveriam ser usadas por ele de acordo com seus objetivos. Depois, preferencialmente descartadas quando perdessem sua finalidade e da forma mais cruel possível. Cletus sempre teve prazer em torturar qualquer coisa viva. Para ele, seus opositores eram mentes inferiores e deveriam morrer. Todos, sem exceção. Sua vida no orfanato não deixou de contribuir para aumentar inclusive o seu histórico homicida.
Ele mata o diretor da instituição e até empurra uma garota, Manny Calderon, na frente de um ônibus, apenas porque ela não quis sair com ele. Posteriormente, ele ainda toca fogo e incendeia todo o orfanato. Cletus Cassidy é um verdadeiro maníaco, e acredito que ao se tornar Carnage na união com a cepa de Venom, ele tornou ainda mais intensa e extrema a vida de Peter Parker. Ele é muito, mas muito mais perigoso que Venom. Ed Brock seguia seu próprio código moral, e não raramente, às vezes até cumpria a função de vigilante, quando se sentia inclinado a fazê-lo. A rivalidade de Venom com o Homem-Aranha é algo mais acentuado no seu conceito. Em muitos momentos, a obsessão de Venom em fazer Peter Parker sofrer e pagar por tê-lo abandonado é algo que cria dores de cabeça apenas para Peter. É claro que Venom vai tentar atingi-lo onde dói, envolvendo personagens que fazem parte de sua vida, pessoas que ele ama, e assim causando dores para eles também. Mas é um ódio e ressentimento mais direcionado à figura do Peter. Venom chegou a ser um problema de ordem pública em alguns momentos, como o Dr. Octavius e o próprio Green Goblin? Sem dúvida. Mas o simbionte é bastante obcecado e possui um ódio mais dirigido. Já Carnage, bem, como eu disse, ele é misântropo. Apenas sua existência já coloca a vida da cidade inteira em risco. Carnage cumpre o que o simbionte original que veio para a Terra não cumpriu. Quando pensamos num corpo alienígena caindo na Terra, imaginamos infecção, doença, a espécie humana sendo dizimada, um ataque de outro mundo. Mas o simbionte que encontrou Peter Parker e depois Ed Brock é quase tão narcisista que no fundo ele só quer curtir, fazer o que para ele parece interessante. Ele não chega a construir planos mirabolantes e grandes conspirações para destruir a Terra, até porque a sua vida aqui tem dado certo. Tem dado a ele muitas possibilidades e prazeres até o determinado momento. A vida na Terra é agradável para o simbionte. Humanos lhe são úteis, a ponto dele não cogitar colocá-los em extinção. Mas Carnage? Não é assim que a banda toca. O extermínio das coisas vivas é a sua motivação central. Ele se orgulha macabramente de ser um agente da dor humana. O caos para ele não basta. Ele quer ver morte. Paredes de prédios pintadas de vermelho. Humanos em fila caindo numa máquina moedora de carne. E essa máquina é o próprio Carnage. Neste sentido, quando Carnage está por perto, a estética do universo de Spider-Man tende a mudar. Piadinhas e o bom humor típico de Peter também tendem a se tornar nós na garganta, suor frio e medo. Não há espaço para piadas com Carnage. Caso ele minimamente fique mais preocupado em causar boas impressões ou ser o centro do holofote, no caso Peter, pessoas vão morrer. Peter tem que levar esse negócio a sério. Carnage é um mal no sentido mais puro, que precisa de todas as atenções e esforços focados apenas na figura dele. Algo que até mesmo o Venom compreende, e dá o braço a torcer, ajudando Peter a combater esse maníaco genocida. Ele ajuda quem ele mais detesta, quem ele mais odeia, porque é algo necessário, é realmente uma exceção. Se não houver foco, se não houver um direcionamento, uma preocupação exclusiva com Carnage, muitas vidas serão colocadas em jogo. Com Carnage por perto, não há um amanhã para qualquer ser vivo que esteja no alvo dele. A união da cepa com o mal de Cletus Cassidy é tão profunda que ambos se tornaram um só. Cletus não pode retirar o simbionte do corpo, retirar o traje como fazia Peter e como faz Ed Brock. Na imagem amorfa e grotesca de Carnage, vemos um amontoado de músculos, ossos e sangue que é capaz de assumir praticamente qualquer forma. Forma esta que Cletus adora e se orgulha de ter. Agora ele se parece externamente com aquilo que ele sempre foi por dentro. Com todas essas coisas levadas em consideração, é possível entender por que Carnage nunca foi adaptado cinematograficamente junto com o Spider-Man. Ele será em breve, mas para a sequência do filme Venom, que poderá assim adotar uma faixa indicativa mais adequada. O universo de Peter Parker ainda é fortemente marcado por uma percepção que
o retrata como um amigo para todas as idades. Um garotão. Alguém para a família sentar junta no sofá, unida e se divertir com umas boas risadas. O cinema ainda não conseguiu afastar o herói, o Homem-Aranha, desta imagem infanto-juvenil, algo que impede um filme dele se realizar com todo o potencial usando a essência maligna de um personagem como Carnage demanda. E honestamente eu creio que isso dificilmente acontecerá de fato. Carnage, assim como Spawn, são personagens que não habitam apenas o sci-fi e o fantástico. Eles habitam mais profundamente o horror. E este é um gênero que o Spider-Man no cinema dificilmente será inserido ou retratado nele. O máximo que veremos de um encontro entre Peter e o vilão, o Carnage, será nos moldes do antigo desenho animado, aquele da década de 90. Algo além disso, eu sou bastante cético. Vejamos se a Sony terá coragem de retratar o Carnage no filme do Venom com a real roupagem dele. Algo que também confesso estar cético, não sei se eles realmente irão fazer um filme extremo. Talvez tenhamos que esperar de fato um filme de super-herói ou vilão ou anti-herói nessa roupagem. Talvez nós tenhamos que esperar o filme do Spawn, que o Todd McFarlane prometeu, aquele filme que ele sempre quis criar, um filme puramente centrado e dedicado ao horror, um filme de horror. E um filme do Spawn é exatamente isso. E quando ele vier, espero também que esse filme seja muito melhor do que aquela bomba, né, que foi o antigo filme do Spawn. Fico por aqui, meus caros. Nos falamos no futuro em outro vídeo. Um abraço do Corvo.